bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindos à rubrica de estímulo à iniciativa empresarial, onde temos falado muito daquilo que pode ser a iniciativa em Portugal, o acesso à função empresarial, este estímulo ao empreendedorismo que nós gostaríamos que fosse amplo. Convidamos várias pessoas com caminho feito nessa área, no apoio ao empreendedorismo ou no próprio empreendedorismo. Hoje temos uma pessoa que eu admiro muito, o Jaime Quezado, que tem um currículo vastíssimo nesta área do apoio e estímulo ao empreendedorismo, tendo muitas experiências, quer na área do conhecimento, quer na área da gestão pública, já foi gestor do POSI, quer na área associativa, enfim, num conjunto, quer como analista, colaborador de órgãos de comunicação social, escritor, consultor de várias instituições, enfim, estaríamos aqui muito tempo a falar deste caminho que o Jaime já fez, e por isso eu agradeço muito ao Jaime a presença. É um prazer, obrigado. Diria que se calhar vale a pena para os nossos jovens que ficaram com esse apetite saber um bocadinho como é que foi este teu caminho, mas agora na primeira pessoa, para depois entrarmos um bocadinho no tema. Hoje, meus caros amigos, vamos falar de uma coisa que não sei se é difícil, mas é uma coisa que é incontornável para o futuro, chamada inteligência artificial. E não podíamos ter melhor convidado do que o Jaime para o fazer. Jaime, um bocadinho do teu caminho e depois vamos a esta coisa ao mesmo tempo inspiradora e assustadora chamada inteligência artificial. Muito bem, antes de mais gostava de agradecer ao meu também comum amigo, que admiro há muito tempo, António Sousa Cardoso, este amável convite para estar aqui e partilhar algumas ideias, experiências sobre aquilo que de facto são as dinâmicas associadas ao empreendedorismo, à inovação e a tudo o que tem a ver com o progresso. No fundo, quando falamos em empreendedorismo e inovação, falamos em progresso. Eu sou economista, tirei o curso na Faculdade de Economia do Porto, depois fiz uma coisa que acho que não se deve fazer, mas acabei por fazer, por sugestão de várias pessoas, que foi fazer logo a seguir o MBA. Depois iniciei a minha vida profissional no Grupo Amorim, também fui professor em vários locais, na Católica, na Faculdade de Economia do Porto. Depois tive uma experiência associativa na Associação Empresarial de Portugal, era na altura o António também diretor de Aldeãs e, portanto, vivemos em momentos muito interessantes nessa altura, embora também tivesse participado num outro contexto na ANCHA e ajudando também em alguns projetos. Depois iniciei um caminho muito ligado à área pública, fui gestor durante quase 10 anos do Programa Operacional da Estado de Informação e Conhecimento, uma aventura onde esteve também envolvido o nosso comum amigo e saudoso Diogo Vasconcelos. Foi, de facto, uma experiência bastante útil, porque me permitiu acompanhar de uma forma muito direta e muito prática aquilo que foi a implementação da sociedade de informação e da inovação no nosso país, nas suas diferentes dimensões, nas empresas, nas autarquias, nas universidades. Portanto, foi de facto uma aprendizagem bastante interessante e, sobretudo, vivida no terreno, que eu acho que é importante nessas coisas. Depois de terminar o meu mandato de 10 anos no POSI, estive ligado a vários projetos também na área pública, ligados sobretudo aos clusters e também à área da defesa. Depois fui durante 5 anos presidente da entidade de serviços partilhados da administração pública e neste momento estou envolvido e a coordenar vários projetos nestas áreas de inovação a nível internacional e nacional. Em paralelo, como disse muito bem o António, tive sempre uma preocupação de intervenção cívica, aliás todos temos, cada qual no seu contexto, e portanto escrever sempre foi para mim uma das principais atividades que de certa forma me preenchia. Eu escrevi o meu primeiro artigo há 40 anos, no Jornal de Notícias, um ainda conhecido jornal, e apesar de tudo, importante, do Porto e da região norte. E para celebrar isso, até publiquei recentemente um pequeno manifesto, Nova Competitividade, do qual fiz um roteiro em vários locais, nacionais e internacionais. E, portanto, como dizia o António muito bem, tenho ao longo destes 40 anos colaborado com alguma regularidade em jornais e revistas e publicações. Portanto, procuro ter uma intervenção cívica, que é, acima de tudo, a forma que eu encontro para poder também dar o meu contributo para a reflexão e, sobretudo, para aquilo que possa ser a perspectiva de procura de alguns caminhos. Dentro desta lógica de partilha, queria também há 3 anos um grupo de partilha Share Knowledge, aliás, o António dá o bocado de prazer também de fazer parte, é um grupo WhatsApp, mas que tem sido a base para, de certa forma, a difusão do conhecimento, a realização de bastantes sessões de partilha, e portanto é neste caminho que estamos, e espero que de facto hoje a nossa conversa possa ser também mais uma oportunidade para podermos falar sobre estes absolutamente fantásticos temas do empreendedorismo e em particular do que vem aí com a inteligência artificial.
Muito bem, Jaime, já agora fica uma primeira recomendação para os nossos jovens empresários, que é, o Jaime tem esta enorme iniciativa de juntar pessoas, e ao juntar pessoas, no fundo, cruza redes importantes, e isso é eh, muito interessante para quem participa, mas também gera um valor na rede, de facto, que as pessoas vão reconhecendo como inestimável. E por isso, agora com ferramentas simples como o WhatsApp, fica uma primeira sugestão para os nossos jovens empreendedores, a importância dos networks, a importância de transformar afetos em interesses, partilhar informação, conhecimento, é muito relevante. O Jaime tem feito isso com muita eficácia, e por isso fica aqui esta primeira recomendação. Agora, passando para o nosso tema, eu diria que vale a pena nós tentarmos fazer um primeiro enquadramento da inteligência artificial e do que ela pode constituir como acelerador ou como alavanca da inovação e do conhecimento, para depois entrarmos um bocadinho nas intensidades e nos timings, porque todas estas coisas parecem vir a ser bastante mais rápidas do que nós próprios imaginamos, e para depois finalmente especializarmos para o limite do título desta nossa conversa, que é se a inteligência artificial pode chegar mesmo aos processos de decisão, e por isso se ela pode substituir-nos naquilo que de mais relevante existe na nossa ação empreendedora, que é idealizar, sim, mas depois fazer e por isso decidir em cima de um desenho ou em cima de uma coisa que germinou em nós. Vamos começar como se começa, que é do início, e por isso, Jaime, o que é isto da inteligência artificial? Que caminho é que ela tem tido? Como é que tu achas que ela pode ser? És dos que se assustam muito com este processo, ou ao contrário, confias que este processo terá mecanismos de controle que estão à mão de os podermos fazer, e que os lucros são muito maiores do que os custos nesta evolução da inteligência artificial? Muito bem. O tema da inteligência artificial, como muito bem disse o António, é um tema que de facto ganhou nos últimos 5 anos, em particular, uma acuidade e uma dimensão do ponto de vista de espaço público que de facto nunca tinha tido antes. Mas é bom recordar, como diz o meu amigo Lino Oliveira, que é sabido, é um dos principais conhecedores e estudiosos do tema em Portugal. Ele publicou, aliás, um pequenino livro de Francisco Manuel dos Santos, da Fundação, daqueles livros que a Fundação tem pequenos, numa coleção muito especial, onde ele até explica muito bem aquilo que é inteligência artificial e isso tudo. E em conversa recente com ele, falámos também sobre isso. A inteligência artificial já tem cerca de 3 décadas. É um processo que começou muito, sobretudo, nos Estados Unidos, graças ao desenvolvimento que foi feito em algumas universidades de referência, e sempre com aquela preocupação de tentar pôr os sistemas de tecnologia ao serviço daquilo que podia ser uma mais eficiente utilização do ponto de vista dos processos. E, portanto, quando se fala em inteligência artificial, fala-se sobretudo, e o professor Lino Oliveira explica isso muito bem nesse pequeno livro, naquilo que é a capacidade de certa forma, utilizar a melhoria de alguns sistemas informáticos analógicos, no sentido de os converter naquilo que possa ser a sua própria utilização. Ora, a inteligência artificial veio também a ter alguma aceleração do ponto de vista da sua discussão e utilização, a partir do momento em que se começou também a colocar o sistema da utilização das máquinas, e portanto, no fundo, da utilização dos robôs e da forma como eles poderiam ser utilizados do ponto de vista estrutural. E tivemos aí, de facto, alguns exemplos muito interessantes, nomeadamente uma obra que foi publicada há cerca de 15 anos, por um conhecido autor americano, Michael Hammer, onde ele de facto começou a falar daquilo que podia ser o problema da relação entre o homem e a máquina. E portanto, nós no fundo passamos a ter aqui 2 ou 3 dimensões que são de facto muito complementares, mas muito interessantes. Que é, por um lado, conceitualmente, a inteligência artificial é sobretudo o resultado
daquilo que é um processo de aceleração da utilização da tecnologia como instrumento de melhoria de processo e de criação de valor, mas isso, em princípio, implicaria, digamos que, uma lógica de cronologia da própria evolução tecnológica. Há algumas imagens muito interessantes que têm sido publicadas, nomeadamente na MIT Sloan Management Review, que é uma conhecida revista internacional na área das tecnologias, e uma delas recente, que eu até partilhei recentemente no Share Nós, traça aquilo que foi a evolução da própria dinâmica tecnológica ao longo dos anos. E a inteligência artificial, de facto, a partir dessa altura, passou a ser um elemento que está perfeitamente integrado nessa lógica de evolução normal. Agora, aquilo que faz a diferença, mas que é uma diferença que já se perspectiva há muitos anos, quando o George Orwell, por exemplo, falou no seu célebre livro, 1984, exatamente, já falava um pouco nessa questão daquilo que no futuro ia ser a relação entre os homens e as máquinas. E quando se começou, ao mesmo tempo, dinamizar a utilização de robôs e fazer, do fundo, dos robôs um instrumento central naquilo que podia ser a sua utilização nesses próprios processos de transformação e de criação de valor, passaram-se a juntar as duas coisas. Ou seja, a componente endógena da evolução tecnológica e a utilização das máquinas nesse sentido. Pronto, e a discussão ganhou ritmos acelerados nos últimos anos e, portanto, passou, no fundo, a ter duas dimensões de reflexão, que, no fundo, acho que podiam ser aqui a base do resto da nossa discussão. A primeira tem a ver com a questão de saber se, de facto, as estruturas organizacionais, sejam elas empresas, sejam elas outras organizações quaisquer, seja ela o próprio Estado, estarão suficientemente capacitadas para internalizar nos seus processos internos aquilo que são as possibilidades que a inteligência artificial dá. E já lá vou, daqui a um tempo, depois ao ChatGPT, à atividade quântica, ao blockchain, que são, no fundo, variantes que depois surgem em termos já de implementação operacional. Isso por um lado. E outra discussão, que essa é mais importante e que tem implicações ao nível até da própria discussão do fator trabalho e daquilo que no futuro vai ser a forma como as pessoas se vão relacionar internamente nas suas organizações, que é o problema da relação entre o homem e a máquina. E, portanto, ao contrário do que muita gente pensa, hoje já são muitas as empresas e algumas organizações internacionais até ligadas a governance pública que, de facto, equacionam de uma forma muito implementa a utilização dos robôs. Nós hoje já vemos robôs há muitos anos em fábricas de automóveis, em fábricas de aviões, mas também já vemos robôs em fábricas têxteis e outro tipo de fábricas. E, portanto, quando se começou a colocar a questão, aqui em Portugal também aqui há alguns anos, de que de facto fazia sentido os robôs também terem uma utilização do ponto de vista daquilo que é a atividade pública da governance, essa questão começou a ganhar alguma dinâmica pública bastante complexa, mas é um desafio que vai ficar por aqui. Portanto, só para dizer que, e sintetizando, a inteligência artificial é um processo que já tem alguns anos, sempre esteve presente naquilo que era o processo de evolução normal da dinâmica da inovação tecnológica, ganhou dimensão do ponto de vista de opinião pública e de importância estratégica para o futuro da economia e da sociedade, a partir do momento em que ela começou a ter várias dimensões de análise e, no fundo, trouxe para o seu próprio interno aquilo que são várias dimensões associadas. Vamos pegar num dos pontos que eu acho que é relevante e que é o que tem, que é um dos que tem levantado algum contraditório nesta questão da inteligência artificial e que tem a ver com a organização de trabalho que falavas há pouco. O que é que tu achas que nós podemos esperar? De um ponto de vista pessimista, podemos antecipar que a evolução tecnológica pode no futuro dispensar a maior parte do trabalho, em especial o menos especializado ou menos mais indiferenciado. Do ponto de vista, diria, otimista, isto que na discussão do CNS ouvimos nas últimas 48 horas, que é fazer mais com menos horas, se isto não será a organização de trabalho do futuro e se a tecnologia não tem aí, e a inteligência artificial não tem aí um papel decisivo. Sem dúvida, eu acho que este é um dos temas mais desafiantes que nós vamos ter nos próximos tempos. E é um tema que ganhou até alguma complexidade de discussão no pós-pandemia com a introdução do trabalho
virtual e da possibilidade das pessoas até, sobretudo na área dos serviços e em trabalhos mais ligados à área do conhecimento, poderem desenvolver as suas atividades fora do seu posto de trabalho. Portanto, isto ganhou uma complexidade muito grande. Nós temos autores internacionais que têm estudado este tema de uma forma absolutamente notável. Aliás, uma professora da London Business School, muito conhecida, que é das maiores especialistas na área do trabalho e também da inovação tecnológica, e que num recente artigo que publicou precisamente na MIT Business Review, falava precisamente na possibilidade de a questão do trabalho híbrido, juntamente com os próprios robôs, introduzir uma complexidade tal na gestão do fator trabalho nas organizações que, a partir de certa altura, se tornava insustentável. Ora, eu diria o seguinte: nós temos aqui algumas dimensões de análise que convém destacar. Primeiro, em relação ao trabalho indiferenciado, e, portanto, o chamado trabalho de menor valor acrescentado, e, portanto, não tão valorizado do ponto de vista da sua remuneração e até da sua valorização social, eu diria que, de facto, nós corremos o risco de muitas funções que hoje ainda são manuais poderem, por questões de otimização, de eficiência, ser automatizadas. Portanto, isso já acontece, como disse, na indústria, sobretudo nas indústrias de alto valor acrescentado. Hoje, se formos visitar uma fábrica de automóveis ou uma fábrica de aviões, a maior parte das tarefas associadas à fase crítica da criação de valor nessas atividades é claramente automatizada e robotizada, e ainda bem que o é, porque isso permite, de facto, uma eficiência e uma maior captação de qualidade que noutras circunstâncias não aconteceria. Corremos o risco na área dos serviços, passando agora para essa área, disso também acontecer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é o que se passa ao nível dos supermercados e dos hipermercados. Nós temos nos hipermercados muitas atividades menos valorizadas do ponto de vista da sua relevância, os caixas, mesmo aquelas funções de acompanhamento dos próprios stocks, que de facto hoje são feitas ainda em muitos casos de forma manual, através da pessoa humana, mas que eu diria que tenderão, numa base de evolução do próprio setor, a poderem ser feitas de forma automatizada. E, portanto, eu diria que relativamente a estas funções mais indiferenciadas, onde a substituição do homem pela máquina é fácil, e onde não há, digamos, uma transição dolorosa do ponto de vista daquilo que possa ser o efeito que tem na própria criação de valor da empresa, que isso possa acontecer de uma forma automatizada. Parece-me que a situação se vai colocar de uma forma mais complexa a dois níveis. Primeiro, ao nível das funções mais valorizadas e das funções mais importantes, que implicam processos de tomada de decisão. E aqui a questão é: estará uma máquina suficientemente credibilizada e capacitada para tomar uma decisão quando ela tem muitas vezes uma dimensão emocional que às vezes é tão ou mais importante que a dimensão racional? E, portanto, as máquinas, à partida, neste momento, por enquanto, são, acima de tudo, seres racionais e que são, digamos que, definidos em função de uma lógica que já é dada. E, portanto, a questão que se coloca é um pouco essa. Aliás, essa autora inglesa fala precisamente muito nisso. Se será possível nós conseguirmos passar para um estádio 5.0, que é o que ela chama, em que as máquinas e os robôs passariam também a ser dotados de dimensão emocional, e se isso seria compatível com um processo de tomada de decisão minimamente coerente e ajustado à sociedade em que vivemos. Isso é um aspecto. Depois, do ponto de vista da chamada inteligência coletiva, ou seja, quando há um autor muito conhecido, que aliás era muito amigo do Diogo Vasconcelos, por coincidência, que é o Geoff Morgan. Portanto, o Geoff Morgan é um britânico, foi presidente da Nesta e é das pessoas mais interessantes que existe na atualidade do ponto de vista de discussão destes temas, sistemas, inteligência coletiva e tudo o resto. E ele falava precisamente, e tem falado nos últimos tempos, daquilo que pode vir a ser utilizar os robôs e as máquinas em processos de governance, sobretudo em organizações mais coletivas, indo inclusive ao próprio Estado. Será possível que um processo que tem a ver com uma decisão que afeta pessoas em áreas como a educação, como o fisco, como eu diria até a própria saúde, em alguns casos, menos extremos, poderia um dia ser, de certa forma, relegado para a gestão das máquinas? E, portanto, são essas duas dimensões que eu acho que vão ser mais difíceis de gerir. A questão da utilização da máquina em funções que implicam processos de decisão, e a segunda, a utilização da máquina em processos de inteligência coletiva, que implicam, obviamente, dinâmicas de governance mais complexas. Muito bem. Jaime, tu também estiveste, agora passando para esse papel que pode ser o de uma melhor administração feita pelos Estados, ao serviço dos cidadãos, por recurso à inteligência artificial. Eu lembro-me que tu estiveste também
nos primeiros passos que foram dados em Portugal, por exemplo, na centralização de compras e Certo, compras certo. públicas e etc. É evidente que nessas dimensões todos nós conseguimos descobrir virtudes numa inteligência artificial que sistematize conhecimento e que o separe e que ajude no processo de decisão. Depois lá vamos à parte emocional que eu queria reservar mais para o nosso setor, que é mais sensitivo, que é o setor Bem. alimentar. Mas, mas por isso, aqui ainda ligado aos processos de decisão do Estado. Aí todos percebemos que isso pode ser relevante. Mas já quando pensamos, por exemplo, na justiça e na avaliação comportamental, na sua subjetividade, etc., etc., ou quando pensamos, esta área é um bocadinho ainda mais sensível, por exemplo, na paz e na guerra, nós que estamos assolados por duas guerras, Sim, sim. entregar os processos de decisão dos Estados, que agora até tendem a poder não ser Estados. Eu recordo que o Hamas não é Estado nenhum, não é? Por isso, por exemplo. Mas não pode, se não tiver mecanismos de controle, e ainda não falamos dos mecanismos de controle, se não tiver mecanismos de controle, não pode ser um terreno difícil, perigoso, complexo? Sem dúvida, eu acho que o tema é mesmo esse, ou seja, a partir do momento em que a inteligência artificial, e, portanto, e no fundo todas as bases tecnológicas associadas ganham capacidade de utilização, a questão que se coloca é como é que nós as podemos controlar e como é que nós as podemos regular. Tem, aliás, a ver um pouco com o tema da concorrência, como sabemos, há muito tempo, e sobretudo nos últimos anos, com o poder que as grandes corporações nas áreas de tecnologias tiveram, portanto, a Google, a Meta, a Microsoft, e começou a partir dessa altura a colocar a questão do controle e da própria limitação daquilo que possa ser a capacidade de intervenção dessas grandes corporações na definição daquilo que são as grandes linhas estratégicas de atuação do ponto de vista mais global e até do ponto de vista de interferência naquilo que é a própria privacidade das pessoas e das organizações. E, portanto, quando nós estamos em situações de complexidade como as que vivemos presentemente, por exemplo, na área da guerra, há, aliás, um artigo muito interessante que foi publicado esta semana na Foreign Affairs por uma conhecida autora americana, onde ela fala precisamente daquilo que é o papel que a inteligência artificial está a ter e que cada vez mais vai ter na gestão da inteligência militar e na forma como os exércitos e, no fundo, quem está no terreno poderá, de certa forma, conduzir as suas operações. A questão da monetização e do controle é cada vez mais um tema fundamental em tudo na vida, nos tempos que correm. Fala-se muito da questão da compliance, da capacidade de ter sistemas que sejam devidamente sincronizados, mas nesta matéria eu concordo inteiramente. Ou seja, eu acho que nós estamos numa fase onde, se não houver capacidade ao mais alto nível de implementar sistemas de controle e de regulação que sejam suficientemente credíveis e que permitam dar um certo sentido de confiança a quem está do outro lado, esse é um aspecto muito importante. O professor Daniel Inarati, que é um conhecido pensador e que, aliás, recentemente tivemos uma discussão com ele no âmbito do Share Knowledge e que esteve em Portugal também há pouco tempo, numa conferência organizada em Lisboa, tem nos últimos tempos dedicado um pouco a este tema da inteligência artificial. E, sobretudo, precisamente nesta dimensão, na sua dimensão mais social, que é, no fundo, perceber se esta evolução rápida que está acontecendo nos sistemas de inteligência artificial, se não for suficientemente monitorizada do ponto de vista dos poderes públicos e não houver, digamos que, instituições suficientemente credíveis que as possam garantir, que isso vai ser claramente um problema. E, obviamente, ele fala sempre também na questão da justiça. Né? Falava aí muito bem, o António, na questão de que a justiça, ela própria, é muitas vezes um exemplo muito concreto daquilo que possa ser um equilíbrio menos feliz entre a dimensão racional e a dimensão emocional. Porque qualquer juiz ou qualquer júri, no caso americano, que decida sobre um determinado caso, todos sabemos que tem uma base legal e racional que está sempre subjacente, mas há sempre uma dimensão emocional que nós não podemos deixar de equacionar e que, em muitos casos, ao longo da história, tem às vezes até estado presente em processos de decisão. E, portanto, é um pouco isso. Decisão, controle, monetização, e isso leva-nos precisamente a uma questão importante que é a questão da confiança. Ou seja, nós, como diz o Daniel Nerati, vivemos num tempo e vivemos numa sociedade onde a confiança é cada vez mais a palavra-chave para que o tal equilíbrio que se prevê que é fundamental possa existir. E sem esse controle e monitorização, a confiança dificilmente poderá ser
equacionada e garantida. Muito bem, Jaime. Vamos agora, talvez, descer desta análise mais abrangente, mais macro, entre aspas, das evoluções da inteligência artificial, dos seus perigos, das suas virtualidades, e tentar pôr isto a um nível mais comezinho, que é o nível do nosso empreendedor que nos está a ouvir e que provavelmente quer saber duas coisas. Primeiro, esta área da inteligência artificial transporta ela própria oportunidades para inovação e conhecimento, quer dizer, poderia ser na inteligência artificial que a nova geração de empreendedores poderia encontrar caminhos. Dois, o que é que tu vês como ferramentas transversais, por isso agora para qualquer tipo de negócio, em que a inteligência artificial possa ser útil, e aqui estamos sempre numa conversa utilitária com os nossos ouvintes, não é? Possa ser útil a um empreendedor que agora começa. Não, eu diria que um empreendedor que agora começa tem algumas decisões que tomar, que têm a ver até com a própria dinâmica de evolução do seu próprio negócio e aquilo que possa ser a sua consistência em termos de mercado, de valorização do ponto de vista social e tudo o que está associado. E eu diria que a inteligência artificial hoje é absolutamente central em qualquer negócio, ou seja, dificilmente se poderá hoje montar um negócio, obviamente com escala e com dimensão. Não estou a falar, obviamente, com todo respeito, de um café ou de uma coisa do género. Estou a falar de um negócio que tem base crítica e que tem escala do ponto de vista de inovação tecnológica, se não for equacionado aquilo que é a sua base da inteligência artificial. Portanto, eu diria que no plano de negócios de qualquer empreendedor, hoje a inteligência artificial e tudo o que está associado deve fazer parte dessa análise e dessa dimensão. Porque, de facto, a utilização da inteligência artificial é hoje um fator crítico do ponto de vista de melhoria, como disse há um bocado, dos processos, de percepção externa junto dos stakeholders, clientes, fornecedores e até do próprio mercado como um todo, daquilo que é a própria capacidade da organização e do negócio de se ajustar a novos desafios no futuro, e também, por outro lado, daquilo que possa ser a própria capacidade de evolução no futuro. Eu diria que, relativamente, e para ser mais utilitário, àquilo que são as dimensões que a inteligência artificial hoje tem e que estão presentes, nós temos aqui várias situações que estão, no momento, a suscitar grande discussão, grande polémica às vezes, mas que são muito interessantes do ponto de vista do que podem vir a ter. Uma delas tem a ver com o ChatGPT. Ainda em conversa com o professor Lino Oliveira, que é um defensor do ChatGPT, na sua boa utilização. Ele dizia muito bem que, ao contrário do que muitos dizem, que o ChatGPT acaba por ser uma solução pouco fiável, que acaba até por ter contornos, muitas vezes, de falta de confiança e de falta de acuidade naquilo que são as suas opções. Mas ele acredita, e eu também acredito que ele possa ter razão, que o ChatGPT, quando for bem indexado e bem conectado com aquilo que são as bases de dados e as bases sistémicas da própria organização, que ele pode ser um instrumento poderoso do ponto de vista de melhoria de processos e do ponto de vista de otimização daquilo que são os fluxos normais das organizações, poupando em funções que muitas vezes são redundantes e demoram muito tempo e que até automatismos que podem ser importantes. Mas para tal é preciso dar-lhe a tal base de confiança, de segurança e, sobretudo, de qualidade que se impõe. Portanto, o ChatGPT, e para que não haja aqui qualquer equívoco sobre isso, ao contrário do que muitos dizem, não é uma arma perdida, para utilizar uma expressão militar. Não. É uma arma que está numa fase em que tem que ser retocada, repensada, reorganizada e que tem que ser, no fundo, trabalhada em função da própria organização. Portanto, nós, no fundo, teremos cada vez mais um ChatGPT tailor-made, portanto, ou seja, concebido e desenhado um pouco em função da própria organização. Depois temos a questão da atividade quântica, que está muito também agora na moda, e essa, de facto, é muito, muito forte, porque, no fundo, já vai a um limite muito grande daquilo que é a base da utilização dos dados, a sua própria concepção, e eu que tenho a dizer em relação à atividade quântica que ela, de facto, faz sentido, mas, sobretudo, em atividades de intensidade tecnológica muito elevada. Quando um empreendedor, e nós hoje temos muitos exemplos desses, saídos, sobretudo, das faculdades de engenharia, das faculdades de ciências, e estão associados a startups de sucessos de elevado valor tecnológico, eu diria que a atividade quântica começa hoje a ser um desafio muito interessante, mas sobretudo para aquelas atividades, para aquelas startups e empresas que estão de facto muito envolvidas em processos relativamente mais dinâmicos. Depois temos também outra área muito ligada à questão
da IA, que é a questão do blockchain, que implica já questões, sobretudo, de segurança de processos e de organização. E onde também aqui a questão se coloca. Como chapéu para isto tudo, eu diria que é cada vez mais importante para os empreendedores, nas suas iniciativas de startups, também não pôr de parte um aspecto muito importante, que é a questão da cibersegurança. Ou seja, nós vivemos num tempo onde a questão da utilização da tecnologia tem riscos cada vez maiores, como sabemos. E hoje têm sido muitos, e cada vez são mais, os casos em que as organizações são atacadas por piratas informáticos, muitas delas nem são tornadas públicas, mas de facto têm riscos muito importantes, põem muitas vezes em causa aquilo que é a base de informação das organizações, mas põem muitas vezes em causa aquilo que é a sua própria capacidade de funcionamento. E se isso já acontece nas grandes empresas, e há casos que são conhecidos e foram tornados públicos nos últimos anos, no nosso país e fora do nosso país, também começa a acontecer em muitas startups, ou seja, empresas que a partir de certa altura, quando já têm o seu processo de crescimento minimamente sustentado, são também atacadas por piratas informáticos, e aí a questão que se coloca é mais uma vez a mesma, até que ponto é que a organização estará suficientemente capacitada do ponto de vista de mecanismos de prevenção na área da cibersegurança para evitar que isso possa acontecer. Portanto, a tecnologia é de facto um acelerador, como o António dizia muito bem no início, de modernidade e de criação de valor para as organizações, sejam elas pequenas, grandes, startups ou já entidades maduras, mas tem que haver a capacidade da organização de ter mecanismos de prevenção daquilo que são riscos sistémicos que existem cada vez mais nos tempos que correm. Muito bem, Jaime. Agora vamos passar um bocadinho para as nossas áreas, porque o tempo passa depressa. Exato, outra Um, forma, né? e, e também aqui eu diria que a palavra equilíbrio nos aparece sempre quando nós medimos uma coisa e a outra, não é? Há bocado estávamos a falar do que era emocional e do que era racional. Quando passamos, vou dar dois exemplos para tu depois comentares. O primeiro exemplo tem um bocadinho a ver com a agricultura e com a forma como a tecnologia ao serviço de um setor. Eu falava na última sessão desta rubrica, falava com o Zé Carlos Caldeira acerca. Ele foi para a agência de inovação e quando regressou em Nestec, sentiu que a agricultura, o agrobusiness, tinha dado um salto monumental. Eu já Uh, comentei. e, isto era, e isto era possível porque a tecnologia já estava feita, quer dizer, a indústria tinha sido a cobaia de que a agricultura precisava e por isso o agrobusiness tinha projetos de facto muito estimulantes e mesmo ao nível da biotecnologia havia questões de facto muito estimulantes e que resolviam alguns problemas que eu gostava que os nossos queridos empreendedores percebessem, que é, por exemplo, este anacronismo de nós termos até ao final do século muito mais bocas para alimentar e vamos ter muito menos solarável disponível para para produzir alimento para esse maior número de pessoas. E por isso este anacronismo só se resolve com uma mudança na função e por isso para haver uma mudança na função aqui a tecnologia assume mas a verdade é que quando nós entramos, por exemplo, num restaurante e imaginamos que amanhã me podem servir uma síntese de cozida à portuguesa e eu posso ser servido por alguém que não é o Sr. Luís, a Sim, sim. quem eu pergunto acerca do Benfica ou acerca do Porto e tal, e ele tem sempre uma graçola para me dar, e aquele momento é um momento de felicidade para os dois. Será que nós, neste evoluir, não vamos perdendo também domínio sobre a nossa, tal domínio emotivo, sobre a nossa, quer dizer, estaremos, será para os nossos dias entrarmos pela casa uma nora ou um genro robotizado? Sem dúvida, aliás, como sabe, esse é um dos temas mais desafiantes que nós temos tido na discussão da inteligência artificial, que é precisamente o tal equilíbrio entre o racional e o emocional. Nós podemos revisitar alguns filmes que fazem parte da nossa memória coletiva, nomeadamente o Espaço 449, não, o Espaço 1999 e outros que aqui há umas décadas passaram na televisão, e já nessa altura essas questões se colocavam, porque no fundo muitos dos cenários com que nós éramos confrontados
nos episódios dessas séries já tinham a ver já muito com isso, com haver uma espécie de confluência diária nas naves e nesses espaços territoriais onde ainda não chegamos, apesar de na altura já dizer que íamos chegar, entre máquinas, homens e isso tudo. Eu partilho inteiramente essa opinião, ou seja, a dimensão humana é absolutamente crítica para o sucesso de qualquer sociedade. E o Daniel Leonardo tem tocado muito bem nesse ponto. Nós não podemos substituir aquilo que é a riqueza da vida social e que está associada muito a estes pequenos momentos, a estas pequenas conversas, a estes momentos emocionais, por aquilo que possa ser a frieza e a racionalidade de uma lógica de uma sociedade robotizada. Mas se nós formos ver, a questão da pandemia já veio introduzir um pouco isso também. Porque nós, quando estamos agora a ter aqui esta conversa, e acho que foi uma das grandes revoluções que a pandemia permitiu, foi democratizar a utilização destes sistemas do ponto de vista de funcionamento do dia a dia. Já eram utilizados, mas muito menos, e sobretudo por grandes empresas. Ganhou-se eficiência, ganhou-se, obviamente, uma melhor gestão de tempo, passou-se a ter muitas vezes uma maior capacidade de organização de agendas, tudo o resto, mas perde muitas vezes esta dimensão emocional, porque uma coisa é nós estarmos aqui em frente a um computador e a conduzir muito bem a conversa, como se estivéssemos presencialmente, mas falta depois aquele pequeno toque da conversa sobre o que se passou no futebol, o que aconteceu aqui e acolá. E, portanto, esse vai ser o grande desafio. Até que ponto é que nós vamos no futuro, e sobretudo numa sociedade cada vez mais complexa, onde existem dimensões multiculturais também cada vez mais diferentes. Nós hoje temos no nosso país uma sociedade muito diferenciada, com muitos imigrantes, muitos jovens nacionais que foram para o estrangeiro. Está aqui toda uma dinâmica muito grande. E, portanto, isso também vai introduzir aqui algumas alterações. Eu, pessoalmente, concordo com o que diz o Daniel Leonardo, nunca podemos substituir o espaço público que temos por um espaço público completamente automatizado. Porque isso, claramente, pode garantir níveis de eficiência do ponto de vista económico e até de alguma melhoria na organização das próprias instituições e das próprias organizações, mas vai retirar aquilo que é a base e a essência da própria sociedade. E eu até acho que o grande desafio que nós temos no futuro, como sociedade, e isso compete também muito aos poderes públicos, é ter a capacidade de evitar que haja uma sociedade robotizada sem humanidade e sem humanismo. Muito bem, Jaime. Foi uma conversa de facto muito rica. Foi um gosto. Eu diria com a emotividade que ainda conseguimos pôr nas coisas de que gostamos. Ahm, mas ficaram aqui indicadores muito relevantes para os nossos jovens empreendedores. A inevitabilidade desta tecnologia, a forma como a podemos pôr ao serviço das nossas organizações, as questões mais ligadas com os equilíbrios que é necessário gerar, as questões mais ligadas também com a cibersegurança, com a organização do trabalho, enfim, tudo itens que eu julgo que vão ter tendência a crescer muito no futuro e a fazer parte das vossas preocupações enquanto decisores e enquanto empreendedores. Agradeço muito ao Jaime mais esta conversa. O Jaime tem sido um dos grandes apoiantes do projeto Agavi e por isso agradeço-lhe, aproveito este ensejo para lhe agradecer também por isso. Com muito gosto e também dou os parabéns pelo projeto, que acho que é um projeto muito consolidado e que, de facto, faz um bom papel nesta discussão daquilo que deve ser a nossa responsabilidade social futura. Muito bem, nós somos muito pelas ideias e por isso, ao Jaime, muito obrigado, aos nossos jovens empreendedores, até uma próxima. Muito obrigado a todos.